estamos aqui com mais um episódio do Cartórios Cast, hoje na presença do nosso inoxidável amigo Gustavo Fiscarelli, amigo e cliente já de longa data. Então quero me antecipar, se inscreva no canal, ative os sininhos e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque vai ser muito interessante o nosso bate-papo aqui. Bom dia, Gu, tudo bom? Não, eu que agradeço. Bom dia, Alberto, bom dia, Luiz, meus amigos queridos aí. É uma honra estar aqui com vocês, sempre é uma honra. E obrigado pelo convite, viu? A gente aqui se sente absolutamente em casa. A honra é toda nossa, é sempre toda vez que a gente se encontra em evento é sempre uma honra, porque poucas pessoas na classe são tão amáveis e tão queridas como você. Ah, querido, vocês são amigos, vocês são imparciais. Aliás, parciais. Quando o doutor Ademar veio aqui com a gente, ele falou assim: Alberto, o que eu mais gostaria é de ser lembrado em vida, né? Porque depois que a gente morre, todo mundo, saudoso, o cara era legal, mas enquanto a gente está vivo, ninguém chama a gente para nada. Eu falei, pois é, por isso eu estou aqui, por isso que o senhor está aqui. Então hoje você está aqui e para nós é uma grande homenagem a você. Não, e é uma homenagem ao saudoso Dr. Ademar, né? Depois que vocês me falaram, inclusive, eu sucedê-lo, inclusive, na bancada aqui é maravilhoso, porque o Ademar merece todas as glórias. Eu estudei registro civil pelo Ademar, olha que loucura. Não sabia que ele escrevia sobre isso. Não, ele nunca escreveu sobre registro, mas nós não tínhamos literatura de registro civil, nunca tivemos. Então, antigamente, nós aprendíamos registros a partir da literatura imobiliária, e o Ademar sempre foi uma referência, né? Então, os livros do Ademar, especialmente ali nos primeiros concursos de São Paulo, ele serviu a todas as especialidades. E o Ademar é uma figura emblemática, um cara fantástico, maravilhoso, que a classe merece referendar sempre. Me convidou para pescar com ele. Não sei se ele vai lembrar. se ele vai assistir esse episódio, doutor Ademar, brincadeirinha, hein? Não estou cobrando nada do senhor, não. Mas ele me convidou para pescar no Teles Pires. Olha só. Falei, Alberto, eu vou te convidar porque você vai lá comigo. Eu falei, doutor, mas eu vou ter que levar um notebook. Não pega. Mas é uma figura. O Ademar é um cara maravilhoso. Estamos aqui também com o Luiz, nosso diretor executivo, que cuida da parte da jurídica de todo o conglomerado Serac, que vai participar também desse nosso podcast. Obrigado, Gu, pela tua presença. Aqui vamos dispensar os formalismos, né? Então é Gu, Lu, Alberto. Alberto. Se fosse nos Estados Unidos, Então, te agradecer uma vez mais pela tua presença aqui. Obrigado. Só a gente sabe o quão difícil é conciliar as nossas agendas, mas além de brasileiro... que não desiste nunca. Eu gosto muito de você sabe que a gente tem aí uma parceria muito, muito forte, muito recíproca. Desde a primeira vez que eu entrei no teu cartório, né, que você se tornou nosso cliente aqui, você sempre me tratou com muito carinho, muito respeito, muita consideração. Então acho que, até corroborando aí as palavras do Alberto, é por isso que a gente insiste tanto e se sente muito honrado com a tua presença aqui. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Lu. E olha, eu tenho palavras, às vezes, para expressar, às vezes, o carinho que eu tenho por vocês, porque, além de mim, vocês, num momento muito importante, vocês sempre foram um grande parceiro do Registro Civil. Sim. Né? Vocês... o Serac ainda não tinha esse tamanho que hoje tem, que a gente morre de orgulho, mas naquele momento soube entender a realidade do registrador civil, sabendo da imprescindibilidade de um contador que nos dê suporte, que nos dê garantias, e sempre fizeram toda uma prestação voltada economicamente, de qualidade, para o registrador civil paulista, né? Não à toa vocês estão em grande parte dos cartórios,
E assim, essa parceria já dura, sei lá, década já, né? Já virou década. Tá quase o ano que vem. O ano que vem faz 30. Olha só. 30 anos. Olha só que loucura. Então, é muito, muito prazeroso estar aqui com vocês. E hoje, ainda em nome do Registro Civil Paulista, agradecer pelo apoio que vocês sempre nos deram, viu? Obrigado. Mas como o Alberto disse, a história começa pelo começo. Nós conhecemos a sua história. Eu, às vezes, dou risada sozinho de lembrar das coisas bacanas, do que de bacana aconteceu na tua história. Perdão. E eu acho muito interessante oferecer às pessoas que estão nos assistindo a possibilidade de conhecer o Gustavo Fiscarelli, como tudo começou. Então, diga aí para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, quem é o Gustavo Fiscarelli e como tudo começou. Bom, eu sou... A questão da atividade extrajudicial já faz parte da minha vida, né? Meu pai, ele é escrevente de um ofício imobiliário em Araraquara, eu sou natural de Araraquara, já há quase 60 anos. Então, a questão do extrajudicial sempre foi uma dinâmica na minha casa. Mas eu confesso que, até por ver o meu pai trabalhar o quanto trabalhava, com todas as angústias da classe que também a gente sempre passa, nunca foi alvo do meu objetivo profissional, né? Eu sempre quis a magistratura como mote e sempre me preparei para a magistratura, né? E quando eu acabei a graduação, eu já fazia concomitante cursos específicos para a magistratura. Fui prestar magistratura, então logo me tornei advogado primeiro, advoguei 1 ano e pouquinho, era advogado criminalista. Aí apareceu a primeira oportunidade de fazer o concurso da magistratura e fui fazer. Concomitante apareceu o 4º concurso de cartório, né, que foi um concurso grande que envolvia todas as especialidades. E aí meu pai ainda sempre muito saudoso, né, para a atividade, falou: Gustavo, por que você não presta? Eu falei: pai, pelo amor de Deus, eu conheço aqui, vejo o que você sempre passou. Eu falei: não, mas presta, filho, de repente vai ser uma situação diferente do pai, né? Você pode chegar oficial, você pode chegar notário, então tá bom. Mas fui completamente com nenhuma, assim, como é que eu posso dizer, expectativa. Só que eram matérias correlatas, então você acaba prestando os dois. E aí passei na primeira fase da magistratura e passei na primeira fase de registros. Falei: olha, que bom, então vamos para ambas as segundas fases, né? Aí fui também para a magistratura, fui para a segunda fase dos cartórios, e aí de repente eu estava no oral do cartório. Fiquei no oral da magistratura, mas estava no oral do cartório. E aí eu falei: olha, já que eu estou aqui, vamos lá. Fui para São Paulo, me isolei alguns meses para estudar. Naquela época a gente não tinha tanto material, tanta coisa à disposição. E acabou que dando certo, né? Fiquei ali intermediário e entrei na atividade, né? Saí, entrei na atividade. Isso e naquela foi em que época, ano? 2006, 4º concurso. Quando eu comecei no SERAC. 2006. Aí foi uma época que foi um concurso conturbado, houve ainda muitas demandas judiciais, nós esperamos 1 ano para assumir, né? E aí entrei na delegação em 2007. Olímpia. Escolhi Olímpia, no interior de São Paulo. Eu ia perguntar isso agora. Olímpia. E naquela época foi uma loucura, porque nós não tínhamos acesso a tantas informações como tinha hoje, né? Então eu peguei 4 amigos, queridos amigos, dividimos o estado de São Paulo em 4, cada um pegou uma região, e como a gente estava ali no meio da tabela, no meio da classificação, tudo podia dar como tudo podia não dar. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Então, assim, nós estávamos praticamente muito próximos um ao outro. E dividimos o estado e ali começamos. Então tinha dia que eu fazia 5, 6 cartórios, né?
E foi uma época maravilhosa, porque vendo o cartório, vendo a realidade, primeiro que aquilo já vai te solidificando uma ideia, né? Eu passei para o registro civil, meu pai era registro imobiliário, não sabia nada de registro civil, e aí fui nesses cartórios, muitos sabia que não ia pegar, porque eram cartórios bons, não estava na minha faixa de classificação, outros tinham noção e outros sabiam que eu não queria pegar também, porque eu já ficaria com algo melhor. Mas ia ver todos, porque os outros colegas estavam mais à frente e mais atrás na tabela. Então eu consegui ter uma noção de estado, uma noção de realidades diferentes, que aquilo foi me seduzindo. Falei, poxa vida. E assim, naquela época nós tínhamos alguns dogmas, né? Quando você olha, veja um cartório que tenha pouco funcionário estatutário, ou nenhum, porque isso é um peso. Tente ver o que tem de despesa, para ver o que você consome. Enfim, um monte de lendas. E quando eu cheguei em Olímpia, eu fui recepcionado pela minha, então, substituta, a Edilene, e era uma moça jovem, né, assim, jovem, seus 40 anos, muito bonita, assim, e agradabilíssima. Eu falei, mas não é possível, né, assim, super servil, uma cidade encantadora, gostosa. Eu falei, poxa vida, aquilo. Mas era estatutário. Tinha outro estatutário, eram 3 funcionários. Nunca entrei no registro civil. E era uma casa em que metade da casa era da dona, que tinha na época, tá viva ainda. Ela tinha 90, tá viva ainda. Nossa. Ela tem 100 e poucos, 107. Metade da casa era dela e metade era o cartório. O cartório era 3 salas. E aí, eu falei, puxa, ainda preciso adaptar, porque era aquela época da adaptação dos cartórios aos PCDs, enfim. Sim. Vou ter que adaptar o cartório, sabe o que ela vai deixar? Eu sei que a dona Júlia, que era a dona da casa, me adotou como neto. Eu escolhi Olímpia, fui para Olímpia e meio que me adotou. Então era aquela coisa, o cartório tinha uma porta que separava da cozinha dela. Então eu batia na porta, às vezes quando precisava alguma coisa, para ver se ela estava bem. Então às vezes ela fazia um bolo, fazia um negócio, então batia, botava o bolo ali para mim. E eu lembro que quando eu assumi a Olímpia, eu não sabia nada. E aí a gente fica numa situação muito constrangedora, porque você chega com todo o seu conhecimento teórico que não vale para nada naquele momento, e você tem ali a receptividade de pessoas que veem em você o seu futuro e sabem do serviço. Então, e naquela época não tinha sala para oficial. Era uma sala de casamento, a sala de atendimento e o acervo. E aí elas falaram assim, Gustavo, onde você quer ficar? Eu falei, qualquer lugar. Põe uma mesinha ali, eu ponho uma... E aí eu fiquei naquela coisa, puxa, eu não sei nada, elas estão trabalhando, eu não sei do sistema, eu não sei fazer um ato, nada, né? E estava lá com os meus livros, que naquela altura não adiantava de nada. E aí eu falei, bom, então eu vou começar de alguma forma. Tinha um balcão, botei uma cadeira do lado do balcão, e ali sentei e fiquei observando elas trabalharem. Observando mesmo, no balcão. A forma de atender, os trejeitos, o que falar, qual era a ordem das falas. Aí eu falei, olha, quando eu me senti, depois de uma semana assim, olhando, eu falei, não, eu preciso agora... Aí eu falei, deixa eu pegar os atos mais simples. Comecei a fazer a autenticação. E elas tinham uma forma de colocar o selo, o carimbo, que ficava perfeito. O meu ficava um lixo. Um lixo, ficava uma tranqueira. E aí comecei a ver aí comecei a fazer os reconhecimentos, isso já estava um mês. Aí fui para o sistema do registro mesmo, aprender o sistema do registro. Aí eu lembro que da primeira vez que eu fui fazer um nascimento, eu falei, vamos fazer o seguinte, o cartório lá fechava interior, ele abria de manhã e a cidade inteira parava na hora do almoço.
porque fechava a cidade. Era comum naquela época. Comum, mas o cartório não fechava, mas ele acabava 3 horas da tarde. Tu falou, quando for 2h30, entrar um aí, você me chama. Porque é o cara que a gente fecha o cartório e eu fico aqui com ele. Não tem problema. Aí, e elas faziam um nascimento, em 10 minutos. Pegava a documentação rapidinho, tal. Eu falei, me dá um nascimento que eu quero fazer um nascimento. Então tá bom. Primeiro nascimento acho que demorou quase 1 hora. Ia, voltava, ficava perguntando. Mais para fazer do que para nascer, né? Não, e elas do lado, e olha só, aí elas se colocaram do lado. E eu fazia um monte de pergunta para os pais. E eu não consigo não só, eu comentava, eu conversava, eu tirava história, demorou 1 hora o nascimento. Eu falei, puta, não vai dar certo. Aí fiz alguns, aí começou a melhorar, o tempo comecei a cronometrar. Fui pro casamento, outra desgraça também, demorou, aquele monte de testemunha, as testemunhas começam a ficar nervosas pela demora, e olha que loucura, né? Eu falava, pode falar a verdade para ela. E ela falava assim, olha, ele é o oficial, só que ele acabou de assumir, então ele tá pegando. Tá aprendendo. É, o oficial. O oficial tá aprendendo. Exatamente. Então, mas foi uma fase da minha vida que eu morro de saudades, né? Eu morro de saudades, porque depois que tudo se encaixou, eu continuei estudando, e aí você começa a trocar. Porque aí as dúvidas eu já estava ali para resolver. Então elas se sentiam seguras comigo no cartório. Ó, ele é oficial. O que você acha? Dava a resolução, estava resolvido. Às vezes vinha alguém mais teimoso ou mais bravo. Ó, o oficial tá ali. Eu já chegava, posso servir, tal, resolvia, dissipava e estava tudo bem. Começou a ter troca. E aí a gente fez uma reforma, deu para fazer uma reforminha no cartório, eu isolei uma salinha para mim, e ali eu fiquei estudando, então ficava. E foram 4 anos, né? Mas foram 4 anos que foram a base para eu avançar, né? E depois que eu saí, inclusive, nossa, foi um choque de realidade. Porque a minha ideia sempre foi num cartório maior, né, que me desse uma rentabilidade, para que a minha esposa era advogada, então eu teria que suprir a ausência dela, né, então ser o responsável, o manutenedor da casa e deixá-la, né, logicamente por vontade dela, cuidando das crianças, enfim, dos filhos. E aí houve a possibilidade e vim para Cotia. Só que a questão da institucional, associativa, é uma característica minha, né? É aquela coisa de desde o representante de classe, de sempre ser o representante de classe. Aí na faculdade fundei a Atlética, fundei o diretório acadêmico, fundei o Centro de Pensamento Político. Aí saí, quando eu era advogado, integrei as chapas da OAB local. Então sempre estava. Então, e quando eu entrei, e depois você começa a entender o que é o registro civil, e você começa a conhecer as lendas, porque o Ademar, por exemplo, que você falou, é o tipo de lenda, né? É os caras lenda. Aí eu comecei a me filiar a Arpen, então eu estava em Olímpia, para chegar em São Paulo, eu vim de ônibus. Longe. Saía 11h30 da noite. Viajando a noite inteira. A noite inteira, porque qualquer porteira para. Eu chegava aqui em São Paulo 7 horas da manhã. Aí pegava um táxi e ia para Arpen para chegar às 9. E lá, aí você começa a ter contato. Você via o Ademar, você via o Oscar, você via o Emídio, você via Odélio. Então você via aqueles caras que fala, caramba, queria tocar nele, sabe? Uma coisa meio de lenda, porque eram lendas pra gente. A primeira vez que esses caras te chamam pelo nome é uma emoção. Uma emoção. Falou, pô, o cara sabe quem eu sou. É um negócio que... Foi o que eu senti
em 2022, quando a gente se encontrou no avião, descendo em Curitiba lá. Quando a gente, na saída do avião, lembro. Você falou, pô, e aí e tal. Eu falei, putz, legal, né? Porque legal você se sentir legal, é legal. Eu gosto disso, né? E eu adoto eles como pai para tudo, tudo. E ali eu comecei na Arpen. Sempre que ficava lá quietinho, lá atrás, só olhando, às vezes levantava a mãozinha, falava alguma coisa, mas para começar a entender e ver o que eu podia fazer para ajudar a classe, né? Me ajudar. Eu sempre falo isso. Sim, claro. Às vezes as pessoas veem com você... Não, eu sou registrador, gente. Eu tô pena igual vocês, apanho igual vocês e quero... E assim foi. Aí deu certo, vim para Cotia, próximo a São Paulo, que era o que eu queria. Da mesma forma, já peguei uma estrutura maior, já tinha lá seus 15 funcionários, mas também com estatutários. Mas aí eu já estava vacinado com esse negócio de estatutário. Eu falei, eu quero estatutário, não quero outro. Quero estatutário, porque estatutário tem o que perder. E também achei uma outra família assim, que hoje é de casa, todo mundo é de casa. Hoje nós somos 25, mas todo mundo se ajuda. Em tudo. Então, todo mundo está sabendo da vida de todo e como pode ajudar. Então, alguém teve uma dificuldade, a gente se reúne, faz uma vaquinha, ajuda. A gente faz tudo assim. E realmente são pessoas especiais para mim. É o meu time, é a minha família, minha porta está sempre aberta para a gente. E às vezes não é dinheiro, gente. Não é dinheiro. Até porque a nossa realidade é diferente. Sim. Mas às vezes é uma conversa. É um bate-papo. Eu falo, doutor, eu falei, você não está bem. Vai para casa. Fica esses dias em casa, a gente dá um jeito. Vai resolver seus problemas. Então, isso é coisa de amigo, não é coisa. Eu nunca quis falar em oficial e colaborador. É amigo. Senão não tem jeito. E uma vez o time formado, pegamos uma estrutura muito ruim. Em 3 anos já mudamos, foi uma estrutura 3 vezes maior que a gente está até hoje, com qualidade. Então, assim, é referência em termos de atendimento, de estrutura, né? O time é fantástico, cada vez melhor. E isso me permitiu me dedicar a uma outra viés que sempre foi o meu chamariz, que foi a Arpen, né? A questão associativa. Aí, num dia... A Monetti, enquanto presidente da Arpen, lembrou de mim e falou, tem aquele ali de Cotia e tal, ele sempre está aqui e tal. Me fez o convite, aí me tremeu, porque a Monetti também era uma daquelas que eu gosto de tocar. A Monetti é incrível. Ela deu uma sumida agora, né? Teve filho, teve a Diana, né? Mas ela é aquela coisa que sabe aquela pessoa que some, mas quando você precisa, fala com a Monetti. E ela sempre entrega, a Monetti é incrível. E ela me chamou, você não quer ser diretor regional? A gente está dividindo aqui a capital em Grande São Paulo e você não quer assumir a Grande São Paulo? Aí eu cheguei em casa, chamei minha esposa, falei, eu acho que eu vou entrar para a Arpen. Ela falou, puta, eu sabia. Você veio para cá, para São Paulo, porque ela é do interior. De caso pensado. De caso pensado, eu sabia que isso... Não, eu não sabia. Não, ia acontecer assim, eu sabia que você queria... Pô, eu sei que deu um frisson em casa, mas ela me conhece. Sempre fui assim. Ela falou, tá bom. Mas precisa fazer... Não precisa nada, fica tranquilo, é light. Nossa, é light, isso aí não tem problema. Aí fomos, né? Comecei, já fiz o primeiro encontro em Cotia e ali foi natural. Em 2 anos eu já estava como propenso a um dos presidentes. Em 2017 eu virou como o presidente da Arpen, né? Fui na executiva e tal. E a partir dali é que o registro civil me tomou conta, sabe? Aquela coisa de, puta, eu amo minha família, os meus amigos e o registro civil. Aquilo me tocou conta de mim. Aquilo, eu preciso melhorar, eu preciso fazer algo para essa categoria. Não é possível que essa categoria seja tão importante e sofra tanto. Eu preciso ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa, né? E ali começou... Imediatamente eu peguei
comecei na ARPEN em São Paulo, logicamente junto com Karine, com o Léo, com o Vendramin, que são os queridos meus irmãos, e ali eles já estavam na Nacional, né? E aí, como presidente da ARPEN em São Paulo, então comecei também na Nacional a ajudar o então presidente, que era o Arion do Paraná. E fazendo isso, a minha esposa já estava doida. Falou, pô, você já é coisa, não era para ser assim, tal. Só que aí você começa a ter... Aí eu voltei àquela ideia dos carros visitando os cartórios. Eu tive que conhecer a realidade paulista para poder falar a língua de todos. Falei, eu preciso agora conhecer o Brasil para poder falar a língua de todos, porque a gente é muito desigual. Sim. São Paulo, você vai falar assim, é ruim, mas vai para os outros estados, gente, São Paulo vai ficar bom. Né? A gente está atendendo Amazonas. Nossa, tem Roberto. Um cliente nosso lá que acho que é 1 dia e meio de barco para chegar lá. Esses caras, a gente precisa, são caras que a gente precisa nem mais vê-los como registradores civis, tem que ver como um ser humano fantástico, porque não ganha nada além do que ele ganha, ele faz por resiliência, faz por missão, faz por paixão. Então, a ideia sempre foi trazer nacionalmente essa ideia do empoderamento do registro civil. Falou, cara, tu é importante pra cacete no sistema. Sem você nada funciona. Então, antes de tudo, eu preciso que você entenda o seu valor. Você entendeu o seu valor? Entendi. Então agora eu vou para o nacional. Agora deixa comigo que se eu tenho uma classe unida e sabedora do seu valor, isso me legitima a brigar. E aí a gente começou a atuar em vários flancos. Eu entrei como secretário nacional, fiquei 2 anos já tocando algumas questões legislativas, jurídicas nacionalmente, e depois, naturalmente, me tornei presidente da ARPEN Brasil, repliquei, né, a presidente, fiquei 4 anos agora, findado agora, e foi uma experiência, e é uma experiência fantástica, né? Aí criamos o Operador, fui incluído para o Operador e outros colegas, sou vice-presidente hoje do Operador, voltei para secretário nacional da ARPEN Brasil, né, a convite do nosso presidente hoje, Devanir. Falei, não, cara, você precisa estar aqui, você está louco, tudo passa por você. O OBS é mais conhecido que o presidente? Sim, não, e é mesmo, é o que a gente faz, você está sempre em evidência, e o Devanir é um cara maravilhoso, que tem um potencial incrível, fez um trabalho incrível no Maranhão. Né? A gente também fez essa coisa de sair um pouco São Paulo, Paraná, Rio. Não, vamos para o Nordeste, vamos pegar uma pessoa que fale Nordeste, que fale Norte, que traga para a ARPEN uma experiência que às vezes a gente não conhece. E é um cara de um coração incrível, né? E nesse meio termo aí a vida foi passando, casei, a Dani foi morar comigo em Olímpia, depois tive minhas filhas, tive a Elisa em Cotia já, e teve meu menino, e aí vocês sabem da história, meu menino é especial, né? E nessa loucura toda de cartório, associação, ainda a gente tem esse desafio do meu menino, mas como eu falava com vocês antes, é muito bom, porque a gente nunca escondeu, né, muito pelo contrário, a gente sempre repercutiu, potencializou o que ele tem para poder ajudar outras pessoas com direcionamento. E por isso que vocês são grandes amigos, porque antes de perguntar de mim, vocês perguntam do Miguel. E o Miguel, como é que tá? E aí falou de filho, aí acabou. Aí o coração... Eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Todo esse amor, esse carinho que você tem pela família e pela atividade, em Salvador, no Conarce de Salvador, quando você não pôde estar lá na abertura, mas mandou um vídeo. Isso. Pô, aquele vídeo emocionou muita gente. Muita gente, até arrepia. E no outro dia você estava lá. Falei, pô, o cara sei lá, tem que admirar, porque isso é muito profissionalismo. E muita paixão. Então, aí no Costão, ano passado. Eu fui com a minha esposa lá. E eu falei, pô,
como é que esses caras vão deixar ele sair da presidência da ARPEN? Porque, pô, foi tudo bem que a organização passou por muitas mãos, né? O Rodrigo, espetacular. Eles são espetaculares. O pessoal de Santa Catarina também foi muito ativo. Maravilhoso. E hoje a gente está também servindo lá a ARPEN de Santa Catarina. Ah, que máximo. Isso é maravilhoso. Nós somos contratados. Estive lá o ano passado no evento deles, depois da votação. Eles fazem encontro estadual, né? Exatamente. E aí eu até falei, pô, por que vocês não tomam, né, como base esse rodízio que nem eles fazem em São Paulo? Ela falou assim, mas a gente vai fazer isso aqui também. Eles fizeram isso também. Pô, que legal, né? Porque o pessoal também é unido, mas ali tem umas dissidências, não vem ao caso. Mas, pô, eu, assim, não tem como não te admirar como pessoa, como pai e como profissional. Porque eu percebi, principalmente lá em Santa Catarina, na tua parte, né, de falar para o público lá, o quão engajado você está nessa questão do registrador civil para a sociedade brasileira. Porque ninguém, ou pouca gente, tem noção do que vocês, desse serviço que vocês prestam para a população. Né? E dos desafios, né? Muito desafio. Eu sempre tentei, nesses momentos, sempre conjugar. Então, assim, quando eu não estou é porque realmente eu não posso estar. Eu lembro quando você falou de Salvador, foi isso mesmo. O meu menino, ele começou a desenvolver, ao lado, logicamente, do autismo, mas a epilepsia naquela semana. E a primeira crise epilética foi comigo. Então, uma semana atrás eu tinha tido essa experiência, logicamente eu já tinha uma experiência familiar com a epilepsia, então graças a Deus foi na minha mão, mas com meu filho, com o filho é diferente. Então eu estava realmente abalado ainda, mas aquilo que o CONARSE, eu sempre tive o CONARSE, especialmente na nossa gestão, era o momento da gente falar de a gente. E eu não queria falar para nós. Eu falei, olha, o CONARSE, esses encontros, falar para o registrador é fácil, o registrador fala, então um fala para o outro, que bom, bate palma. Não, eu não quero o registrador batendo palma, o registrador eu já entendi. Eu preciso fazer desses momentos um grito para a sociedade. Eu preciso trazer formador de opinião, eu preciso trazer aqueles que nos orientam para ouvir, porque lá é o nosso espaço. Ali eu falo o que eu quero. Vocês sabem disso. Então, sentou lá, não interessa se é corregedor, eles estão ali e vão ser elogiados e vão ser criticados também. Sem problema, estão no meu lugar, estão no nosso ambiente. E aí, esse pessoal que nos regula, daqui a pouco ele está circulando entre nós. Ele está tendo uma experiência para falar, puxa vida, eu não sabia disso. Como é que você pode cobrar que alguém tenha um olhar diferente se você não dá essa perspectiva para ele? Então eu sempre fiz do CONARSE, nas nossas gestões, olha, eu vou para tal lugar, então eu vou valorizar a cultura daquele lugar, eu vou valorizar o registrador daquele lugar, eu vou trazer pessoas, políticos, juristas, daquele lugar, porque eu vou ajudar aquele estado. E a partir daquela ajuda eu repercuto para o Brasil. Por isso que aí virou esse sucesso, ficou essa coisa, essa marca de CONARSE. Hoje todo mundo quer ir para o CONARSE. Hoje virou o maior congresso do extrajudicial. E é um congresso hoje sustentável. Olha que loucura, a ARPEN não gasta R$1 com o CONARSE. Ele se paga. E ele é gigante. Porque todo mundo entendeu que aquele momento é o nosso momento de euforia. É onde a gente grita, é onde a gente coloca as conquistas, é onde a gente prospecta coisa boa, é onde a gente já coloca o que a gente quer para o próximo ciclo. Então, eu não costumo faltar, né? Eu não gosto de faltar. E naquele ano especificamente teve essa possibilidade, aí eu acabei a gravação,
Eu lembro até hoje a cena, eu fechei, que é incrível, que vocês viram, eu tô bonitinho, eu tava assim com bermuda. Tá melhor do que os magistrados por aí, que o cara tá assim, pelado. Parecia que exatamente, mais ou menos aquilo. A gente traz até hoje hábitos de pandemia. Isso, né? é a mesma coisa. Tudo bonitinho aqui de bermuda. Aí eu levantei, a minha esposa falou, mas só eu queria tirar uma foto. Ela falou, não faça isso. Aí ela falou assim, e aí, você tá bem? Eu falei, tô bem, tá tudo certo. Ela falou assim, meu filho tava com a minha sogra tava em casa. Aí ela falou assim, olha, você quer ir? Eu falei, mas como que a gente vai? Não tem como ir. Eu falei, não, o Miguel tá aqui, ele tá bem, minha mãe tá aqui. A gente vai, é por isso que a gente tá, às vezes mede o homem pela mulher, né? Você olha a mulher e fala, entendi. Aí falou, a gente bate e volta. Mas, poxa, será? Eu vou contigo. Aí ela falou assim, vai. Eu falei, não vou. Você vai comigo. Eu falei, mas, não, tem que ir comigo, senão eu não vou. Qualquer coisa a gente volta. Bom, eu sei que a gente... Isso era 11 horas da noite, sei lá, 10 horas da noite. Arrumamos uma linha ali, peguei passagem, 3 horas da manhã, saí de casa, peguei o avião, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Quando foi 10 eu estava em Salvador. Foi quando a gente chegou lá, aquela parte. Aí ia ficar para o final de semana, à noite. Aí passei naquela noite... Meu menino teve uma crise muito séria de madrugada. Acordou com crise. Minha sogra ainda era uma crise muito perigosa. Minha sogra não quis falar porque ele passou. Mas no dia de manhã ela falou e a gente foi embora no sábado. Mas são coisas, né? São coisas que a gente tem que passar, são experiências que a gente tem que passar. Mas em nenhuma delas eu me arrependo. Eu acho que a gente expor sempre esses nossos problemas é aquilo que eu digo, você forma uma teia de ajuda, de possibilidades, e todo mundo que sabe da deficiência do Miguel, quando sai uma coisa nova, manda para mim e fala, Gustavo, já tentou isso? Já tentou aquilo? Né? Então faz parte essa mescla de casa, família... infelizmente, né, doença, mas esse amor que eu tenho pelo registro civil é uma coisa que é difícil explicar. É difícil. Eu sinto isso pelo SERAC, com todo respeito, assim, às outras contabilidades, porque todo contador é bom, né? Ninguém quer errar, né? A gente sabe, a gente faz o máximo para não errar. Eu falei isso no evento da Noreg do Rio, que eu tive lá em Penedo esse fim de semana passado. Será que não é a melhor contabilidade do Brasil? Mas é a maior, para cartório. Sem dúvida, isso é sem dúvida. A gente tem hoje 1.400 contratos em 19 estados. Nossa. Então, eu gosto do que eu faço, adoro essa empresa e visto a camisa. Enfim, quando tem que criticar, eu critico. Quando tem que falar bem, eu falo bem também. É isso. Acho que é bandeira, né? A gente pega e assim, olha, como vocês são importantes, digo vocês, os parceiros, os contadores, o jurídico, como são importantes nessa construção do extrajudicial, gente. Vocês são partes fundamentais nessa construção, porque antigamente, logicamente você tinha essa questão, né? Sempre teve do RH, mas gente, hoje em dia, o oficial, você imagina, naquela época eu sabia o jurídico. Hoje, se você não sabe jurídico, alguma coisa de contabilidade, alguma coisa de tecnologia, você emudece. Pois é. Emudece, não tem jeito. Você fica à mercê do que qualquer um te fala. Qualquer um. E isso também não é uma desvantagem, porque é justamente na credibilidade que vocês têm que vocês se encaixam nisso. Porque, olha, eu sou oficial, não preciso entender de contabilidade. Eu sou oficial, não tenho que entender de tecnologia. Quando me exigirem, mas não exigiram.
Então agora eu preciso do quê? De um bom parceiro, de um cara competente, que fala, cara, tô com um problema, resolve aqui para mim, ou me dá uma luz, né? Ligo pro Lô, ligo pro Alberto, falo, cara, é essa luz, obrigado, tu me salvou. Você sabe que você pode contar, e um TI, pô, parou o sistema aqui, o que você faz? Chora, você vai fazer o quê? Então você tem que contratar gente hoje, meus funcionários que são contratados, requisito básico é você ter a questão de informática na ponta da língua. Então, ser jurídico, não importa tanto. Isso eu construo, isso eu te ensino. Essa é a tua parte. Essa é a tua parte. Agora a outra você que vai ter que me ensinar, vai ter que me trazer. Então essa questão da tecnologia, a questão da contabilidade, cada vez mais difícil, cada vez mais... Então, o nosso passa necessariamente por vocês. Então, por isso que é importante a gente ter, e o Será que está de parabéns sobre todas as iniciativas, vocês são vanguardistas em tudo, isso aqui é maravilhoso para a gente, esse acesso, e a gente torce por vocês. Quanto maiores vocês estiverem, eu tenho certeza que maiores são as possibilidades que vocês vão ofertar para o sistema. Então, eu acho que isso é maravilhoso. Eu queria até aproveitar a oportunidade, você acabou me dando vários insights aqui. Nós sabemos que você é uma referência em registro civil. Eu tive a oportunidade de acompanhar a transição de alguns cartórios, inclusive lá na tua comarca, em Cotia. Acompanhei um pouco depois o trabalho que você fez no teu cartório, mas acompanhei também o atual registrador de imóveis. Aliás, um abraço, Leandro Meirelles, é um cara que eu gosto. O Leandro é maravilhoso. Demais. E eu queria que a gente destacasse aqui a importância a respeito de gestão, porque muito se fala de gestão, nós sabemos que os tempos mudaram, você iniciou em 2006, nós estamos aí há 20 anos desde quando você iniciou. Você relatou aqui para nós que quando veio para Cotia encontrou uma estrutura muito defasada, e eu queria que você destacasse um pouco a respeito dessa questão da gestão, porque nós sabemos que o registrador civil ele precisa sim ter a vocação para ser registrador civil, mas ele precisa ter ali uma gestão eficiente. Quando você entra num cartório, a visão que eu tenho é que a gente está ali num campo minado, né? Porque você tem nascimentos, você tem casamentos, hoje você tem separações, você tem óbitos. Qual que é a importância de se fazer uma gestão eficiente e, inclusive, gestão de estrutura mesmo, para receber todas essas pessoas que te procuram por motivações diferentes? Eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância de receber bem essas pessoas, de ter uma estrutura bem definida, para que, principalmente, quem almeja chegar ali a essa posição de registrador civil entenda e da importância a esse respeito. Olha, assim, com relação à gestão, eu acho que eu percorri um caminho que é o que deveria acontecer com todos. Eu não sou muito a favor, longe de... é uma opinião minha, mas assim, eu acho que quando você inicia na atividade, você tem que iniciar num cartório menor. Porque é ali que você vai conhecer, é ali que a coisa está próxima, é ali que de fato você vai botar a mão na massa, vai aprender. E aí, passa-se um tempo, logicamente você não vai desistir porque você está dentro da estrutura, lógico que alguns têm família, mas são questões, são entregas. E aí você aprende, tem uma expertise que você passa ali um tempo, você consegue entrar num cartório maior e saber aonde ir para pegar, para ver aonde está o problema. E ninguém vai te ensinar isso. Então, o cara que já entra no cartório grande, ele vai penar. E vai penar e pode não conseguir detectar de cara os problemas, né? Às vezes, quando ele viu, o problema já é do tamanho que ele jamais conseguiria atender. De qualquer forma, eu acho que esse seria o ideal. E quando eu assumi Cotia, eu tinha outras possibilidades, né, de assumir cartórios
de assumir tabelionatos, de assumir... Mas, primeiro que eu gostei de Cotia pela proximidade e eu já vim com o amor do registro civil e eu gosto de cartório lotado. Eu gosto de gente. Porque você tem o RI, você trabalha com títulos, notas também, tem uma parte mais ainda você trabalha... Mas o registro civil é povo. O registro civil é gente. E gente que está lá por questões muito nobres, a grande maioria. Ou um nascimento, ou um casamento, ou um óbito. Mas são questões sentimentais. Então as pessoas precisam ser acolhidas. Exato. Né? Então quando eu entrei, logicamente aqui, quando eu falo que eu encontrei uma estrutura, é porque realmente... Não era o Marcelo que foi meu antecessor, um cara maravilhoso, hoje está na Praia Grande, em Solemar, um amigo querido, mas é que a cidade não oferecia estrutura. É o que tinha. Sim. E era ruim. Né? Então, e ele ficou pouco tempo. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que você tem que chegar e entrar numa gestão é, com a expertise, falar, ó, o que pode me dar problema? Isso aqui pode me dar problema, deixa eu ver a parte fiscal, ó, tá regular, tá tudo recolhido, tá tudo bonitinho, todas as guias estão pagas, confere os pagamentos, né, vê se realmente foram pagas, vê a regularidade, extrai uma certidão. Bom, aí vi isso, tá tudo certo, bom, vamos para a parte de acervo, vamos ver como é que tá a estrutura, se está faltando alguma coisa, se está faltando livro, se está faltando... Não, tá tudo certo também? Aí vamos para a escrituração, porque a escrituração já começa a arrefecer, porque, querendo ou não, a gente está diante de uma atividade como outra qualquer que está exposta a erro. Se tiver erro, corrige, ponto. Assim que é. Se for teu, cumpre. Se for secretário do bolso, tire. E acabou. E aí você passa... então, a estrutura tá ok? Tá. Então agora vamos falar de gente. Vamos ver essa pessoal aqui. O que esse pessoal aqui... O que cada um faz, qual é a vida de cada um, da onde veio, vamos conhecer essas pessoas, por que eles estão nesses postos, né? Por que não estão em outros, e aí se começa a mapear o seu time, né? Lógico que isso não é da noite para o dia, né? Você vai conhecer o seu time durante, falar, esse cara tem um potencial incrível, vamos botar ele aqui, esse falou, não sei porque está aqui, então não dá para voltar, eu falei, infelizmente dispensa, paga tudo e está tudo certo. E assim vai. Então, quando a gente chegou, a primeira coisa é você tratar dentro, né? Costumo falar que quando você assume um cartório, é como se você se propusesse do dia para a noite a ter saúde e ser bonito. Então, a primeira coisa, eu preciso ter saúde. Então, vamos ver os nossos órgãos internos, fazer um check-up, vamos ver o que tem, vamos ver se está tudo funcionando bem. Isso leva um tempo. Se tiver que tomar um remédio, toma um remédio, cuidar de uma coisa, cuidar da outra. Você tá bem? Agora eu quero ficar bonito. Então aí a gente vai para cirurgia plástica, a gente vai para uma maquiagem, a gente vai para um botox, a gente vai para um implante capilar. Então então eu fiquei 3 anos cuidando do corpo, da minha saúde de gestão, né? Vendo os pontos que eu podia melhorar, trazendo equipe nova, melhorando a equipe. Muitos que estão naquela época comigo até hoje. E aí depois... eu nunca fui de uma família, muito pelo contrário, eu sempre fui de uma família classe média, com muita luta, né? Então, não consegui... Era de Olímpia, não fiz nenhum tipo de receita, de reserva, para nada. Então, eu tinha que, nesses meses que eu tinha lá, guardar alguma coisa. Ainda assim, meu pai me emprestou ainda para fazer o cartório. Aí, quando apareceu a oportunidade, aí falou, pai, agora eu acho que... Falou, filho, vai lá, o que você precisar. Aí apareceu a oportunidade. Eu lembro que quando eu falei os valores, eu falei, meu Deus do céu, como eu vou pagar isso, senhor? Mas eu precisava entregar aquilo, porque eu já tinha uma paixão pela cidade, pelo lugar, eu gostava tanto das pessoas. Eu falei, puta, essa população não merece isso. E só eu, em Cotia só eu. Porque eu ia falar isso, falei, também sim, só eu. Colocar o registro civil
lá na Granja Viana, Não vai acabar com a cidade. Vai acabar com a cidade. E pior que era eu e o RI, né? Sim, ficava bem próximo. Do lado. Era uma desgraceira e a desgraceira 2. Então era assim, era duas coisas. Que falava, mano, que Cotia desse tamanho ter essas duas coisas? Aí eu falei, não, a gente precisa sair daqui. Aí eu saí, consegui um prédio. Maravilhoso. E foi uma coisa absurda, assim. Eu lembro de como que chegou, era uma funcionária minha que conhecia os donos fizeram para a Sabesp, de repente o prefeito botou a Sabesp no Poupa Tempo, deixaram ele com uma puta estrutura. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, ó, ele queria tanto. Eu falei, ó, filho, não dá. Aqui é registro civil. Aqui é registro civil. Eu falei, mas então, mas deixa eu te falar uma coisa. Você prefere ter certo ou ter muito incerto? Aí um olhou pro outro, são dois proprietários, dois irmãos. O certo é bom. Eu falei, pois é. Depois de banco, é cartório. Então eu te garanto certo, mas não te garanto tanto. Mas você faz com quantos anos? Eu faço 10 anos. 10 anos. Contrato de 10 anos. E vou mexer em toda essa estrutura, vou valorizar o seu imóvel. Aí um olhou pro outro e falou, tá bom. Eu falei, agora ferrou. Porque agora aceitou. Agora ferrou. Porque... Você atira, né? Agora ferrou. Agora eu preciso fazer. Aí começou toda a reforma, era um prédio 3 andares, né? Começou todas as reformas, contrato de 90 dias a gente teve que botar para dentro. Eu sei que eu tô lá, tá indo para 11 anos. Já venceu o contrato. E foi incrível, porque eu falei, olha, esquece esse negócio de atualização. Eu vou te pagar isso no ano tal. Era tudo definido. Então, se a inflação for 10, não interessa, eu vou te pagar 5. Se a inflação for 5, eu vou te pagar 10. Então, e isso me deu uma tranquilidade, e para eles também, porque assim, olha, eu não fico pensando em percentual. Ah, deu inflação, não deu. Eu sei que eu vou cumprir. E aquele cara, pandemia, por exemplo, eles se formaram tão amigos que na pandemia chegou uma época que ele não tinha dinheiro para pagar aluguel. Parou, travou o cartório. Eu fui negociar o valor para eles. Ele falou, Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Tá ruim para mim, tá ruim para ti. Quando você puder voltar a pagar, você paga. Ele me deu uma carência no meio do contrato. E aí eu acho que fiquei 2 meses sem pagar aluguel, para aí depois voltou, e aí eu falei, não, vou te pagar. Ele falou, cara, você pode? Eu falei, não, posso. Aí eu fui pagando um pouquinho, mas assim, nessa situação, né? Então foi uma sinergia, e depois a gente foi num espaço super bacana, a população foi super atendida, e na onde tinha o prédio não tinha nada ao redor, nada. Bom, a gente colocou o prédio, veio padaria, veio sorveteria, veio gráfica, veio um hospital atrás. Então a gente mobilizou um setor ali, o cartório movimentou um setor que, poxa, né? Então a gente começou a atender a população de uma forma mais humanizada, com decência, com dignidade, sabe? Então uma estrutura bonita, às vezes num ambiente ou ali num centro que não é tão bonito, mas as pessoas se sentem valorizadas, né, pelo cuidado, né, pelo que você entrega, porque querendo ou não, eu me sirvo da cidade. O mínimo que eu posso fazer é entregar o recíproco, né? Como o Leandrão fez, entrou, colocou no shopping, a coisa maravilhosa, né? Fantástico. Como tem o Denis, que é o tabelião, que também está na granja, mas é outro público. Sim. Eu preciso do povão, eu preciso da gente. Você tem que estar onde o povo está. Exatamente, porque às vezes o cara que tem um pouco mais de condição, ele vai nascer em São Paulo, os filhos nascem em São Paulo, registram em São Paulo. Então eu preciso estar do lado da população. Então acho que gestão, simplificando um pouco aí a questão, é você entender isso, é você entender os desafios que você tem na hora de entrar, cuidar da saúde, ver onde estão os campos minados, né? Onde que você tem perigo, corrigi-los e depois deixar sua marca. Porque você pode ir para outro cartório,
por qualquer coisa da vida você pode deixar de estar ali, mas é importante na atividade você ter essa memória do que você fez pela população, o que você fez por aquela localidade, das pessoas entenderem e prestigiarem não a você, mas a tua equipe, né? Você ser conhecido pelo teu trabalho naquela... Porque você faz parte, né? Em Olímpia, por exemplo, todo mundo se conhecia, gente. É um negócio absurdo. A minha substituta era minha dona da cidade. Então não era... Chegava nos bares, falava, você não trabalha com a Edilene? Eu que trabalhava com ela, não era ela que trabalhava comigo. Lá no cartório da Edilene, e eu falava, o cartório da Edilene. Você não é neto da Júlia? Então ela era dona, e eu sempre vi assim, é dono quem trabalha, é dono quem deixa a marca, senão você tá de passagem, você vai ser mais um, ninguém vai lembrar de você. Então acho que, e se servir, logicamente, de grandes parceiros. Chega lá, entrou, vem com uma boa equipe, vem com parceiros já consolidados, o que eles vão fazer? E meu pai falava uma coisa, olha, você não perde cartório se você for honesto. É isso, meu pai falava, você não perde cartório se você for honesto. Cartório só se perde se você pegar o que não é teu. O que não é teu, você não pega. Erro corrige, né? Boa fé se presume, entendeu? Não má fé. Então, dá para corrigir? Dá, então corrige, tá tudo certo. Agora, perder delegação é só se realmente você se esquivar da realidade, né? Se esquivar da... Dá uma queimada na classe, né? É ruim, porque querendo ou não, a gente sabe, eu sempre falo isso também pro pessoal, a gente é uma classe como outro qualquer. Então você tem advogado bom, advogado ruim. Você tem juiz bom, você tem juiz ruim. Promotor bom, promotor ruim. Não é diferente da nossa classe, né? Só que a própria classe, ela tem que ter um instrumento de saneamento. A gente tem que ver o mau exemplo como algo para que a gente não incorra na mesma coisa. E às vezes por boa fé. Às vezes a gente vê colegas que acabaram perdendo na delegação, a gente conhece o cara, fala, puta, não é má fé. Às vezes, mas é má gestão. É distância da gestão, né? É o cara que não está acompanhando, é o cara... Então, às vezes, por desídia, né, ou por afastamento, né, acaba deixando as coisas acontecerem, largado. Então, acho que você fica em cima, se você participa, se você coordena, se você confere... Isso é muito difícil. Não que não vai acontecer, mas é muito difícil. E quando acontecer, a gente aprender com o erro, né? Quando acontece essas perdas, quando tem esse tipo de erro, eu reúno a equipe, a gente faz algum tipo de reunião e eu ponho todas essas situações, porque ouço opiniões. Agora, quando eu saí da presidência da Arpen, o pessoal comemorou, né? Porque falou, pô, agora vai voltar as reuniões. Porque era 4, 5 reuniões por dia que não eram com eles, né? Então, dentro do cartório, mas olha que loucura, dentro, mas longe. Pois é, sentem falta da proximidade, né? E eu sinto falta, porque as minhas meninas lá, a Denise, a Meire, elas fazem, quando deu um problema com funcionários, ela falou, gente, ela me traz, falou, o conceito dele, a avaliação dele, o desempenho dele não tá tão bom. Ela me mostra uns números, falou, tem potencial, dá para melhorar, não dá para melhorar. Quando não dá para melhorar, elas mesmas falam, já tira, fazem a treinamento, aí elas selecionam algumas, falou, Gustavo, nós selecionamos esses 3, dá para... Aí eu faço entrevista individual, tal, com a seleção, ok, vamos lá. Só que aí você não acompanha o desempenho, ela só acompanha o desempenho. E é muito bom quando você tem contato direto com o teu colaborador. Porque, puta, eu sou muito sensitivo nisso, eu consigo entender, se eu tô ali diariamente, se o cara tá tristinho, eu falo, o que você tem? Tá acontecendo uma coisa? No oi, eu já sinto que o cara tá ruim. Aí já ligo e falo, cara, tá tudo bem? Tá um pouquinho, não, tá, sobe aqui, vamos tomar um café aqui. Aí o cara deixa lá, às vezes eu tenho muita mulher, né? 70% do cartório é mulher.
E mulher é mais sensível. Briga com o marido, vai chorar. Tem problema com os filhos, vai chorar. Então ela já sobe para chorar. Então eu falei, pergunta... Então ela fica ali 1 hora conversando, a gente dá algum acompanhamento. É coisa, gente, que não te custa nada. Meio psicólogo, né? Mas é isso. Mas você imagina. E eu falo, você tá bem? Porque essa pessoa vai errar. Ela tá no balcão, ela tá no atendimento, ela vai atender mal. Ela vai ser distante, ela vai errar. E manda ela embora. Não por maldade. Não, ela tá abalada. Ela tá abalada. E você mede o grau de abalo. Né? Fala, realmente, é para abalar mesmo. Né? Às vezes uma dificuldade financeira. Né? Escreventes, né? O registro civil não consegue pagar tão bem quanto as outras especialidades. Então, e via de regra, são as mulheres que são arrimo da família. Olha que loucura. Então, qualquer coisa, quebrou um negócio em casa, caiu um pedaço do teto, qualquer coisa, é um dinheiro que para elas... Então, dentro da possibilidade da gente oferta, a gente empresta, a gente dá um jeito. Mas só dela se sentir acolhida, coisa que ninguém faria por ela, né? Ela já volta no outro dia completamente diferente. E isso eu sinto falta. A Arpen toma esse tempo meu, né? De poder refletir com meus amigos, com o meu time. Mas agora já está voltando. Claro, já está em outro momento. Legal. E Gu, o que você pode falar para a gente a respeito do futuro do registro civil? Eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas eu como advogado analiso assim à luz até do próprio Código Civil, né, que é um código de 2002. Você acha que em matéria de legislação, a nossa atual legislação está preparada para acompanhar o futuro do registro civil? O que você acha que precisaria melhorar? Se é que há espaço para isso? O que você pode falar para a gente? Olha, não dá para falar o dia inteiro sobre isso daí. Vou tentar ser mais breve. É aquilo que eu falei no começo. Eu sempre vi o registro civil como a mais importante das especialidades notariais e registrais. É a mais importante. Você não vende uma casa ou compra uma casa se você não for alguém. Você não tem uma dívida protestada se não for alguém. Você não faz nenhum tipo de escritura se não for alguém. Então, tudo começa aqui. Tudo começa aqui. O Brasil começa no nosso balcão. É pelo balcão do registro civil que a nação começa. Que o Brasil se identifica. Isso é de uma nobreza absoluta. E eu sempre falo, esse cara, que é o pivô de tudo isso, é o que mais está ferrado. É o que mais sofre, mas não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum. Então, eu sempre, eu lembro, isso eu sempre falo, um dia eu estava conversando com o desembargador Dipp, a quem eu admiro muito, e ele falou, Gustavo, eu nunca vou esquecer disso. E a gente estava falando dos desafios, ele sempre foi um cara muito contrário às gratuidades e tal. Ele falou, Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. O registro civil, ele precisa se reinventar dentro daquilo que ele já possui. Eu falei, reinventar daquilo que ele já possui. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou, olha, vocês têm tantas potencialidades na mão que você tem que fazer disso um grande jogo. Sair do que vocês já têm grandes atribuições. E ali eu comecei a perseguir sempre com isso na minha cabeça. Então você tem tantos atos dados. Hoje a grande petróleo do mundo é o dado. E tudo está na nossa mão. Como é que eu posso potencializar o dado? Bom, se eu mexo o dado, eu sou responsável. Se eu misturo o dado, eu sou responsável. Se eu vendo o dado, eu sou responsável. Se eu protejo o dado, eu sou responsável. Então, todas as novas tecnologias que foram criadas pelo registro civil sempre tiveram esse mote. A coisa que eu precisava primeiro é proteger os dados. Atuamos na Lei Geral de Proteção de Dados, atuamos na Constituição, atuamos no CNJ, blindamos, criamos o SERP, trouxemos o registro civil para o SERP, mudamos a questão do registro eletrônico do registro civil, falamos das outras formas de acesso ao dado e não mais compartilhamento de dados. Fechamos as portas do compartilhamento, proibimos na legislação que
aqueles destinatários de dados do registro civil pudessem comercializá-los. Então protegemos os dados. Bom, protegemos os dados, muito bem. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai potencializar esses dados, porque o mundo precisa de dado. Só que eu ganho com a publicidade. Então quem tem que ganhar sou eu, né? Registrador civil. Então a gente começou a criar atribuições em cima dos dados. Então, a partir do momento que eu começo a possibilidade de, por exemplo, alterar o nome extrajudicialmente, pessoa trans, depois pessoa não trans, reconhecimento de filho biológico, depois socioafetivo, casamento, união estável. Então, são todas matérias que no mundo são do registro civil. Por que no Brasil não era? Não faz sentido nenhum, né? Então a gente começou a falar, o que é do registro civil vai ficar no registro civil. E nem que isso custe a minha tranquilidade, a minha paz, e de fato custou, mas o que é do registro civil vai ficar no registro civil, a gente vai ser blindado. E hoje a gente está no momento de colher justamente esses frutos. Porque quando eu falo, olha, hoje a gente tem convênio engatilhado com a Dataprev, um monte de serviços que antes era nosso algoz, né? Eram eles que comercializavam nossos dados, eles eram o poder do CIRC, hoje são os parceiros. Amanhã a gente vai começar a fazer transferência veicular a partir da assinatura eletrônica do Registro Civil, que foi a única que foi aprovada pelo órgão da Secretaria Nacional de Trânsito. Por quê? Porque ela tem embutida dados originários, primitivos, né, que só o registrador civil pode colocar. Então a gente começou a criar serviços no legislativo e no judiciário que pudessem potencializar. Concomitante a isso é o sentimento de empoderamento. É eu chegar, por exemplo, num Conarse e falar, cara, a gente é os quebrados da vida, não é? Mas olha o que a gente faz. Olha o que a gente consegue fazer. Olha a tua missão do cara do barquinho que vai lá 1h30 para registrar uma criança numa aldeia indígena. Ele não ganha nada com isso. Aliás, ele só ganha perigo, só ganha problema, mas ele faz com missão, isso tem que ser contado. E, logicamente, quando você cria um mundo, é registro civil e estatísticas vitais. Hoje o mundo vive de dado e estatística, dado e estatística. Eu falei, mas por que eu não posso fazer estatística? Vou fazer estatística. Então, qualquer massa de dados que eu manipulo e dou uma estatística, a gente explode na mídia. Porque ninguém conhece o trabalho, mas se botar na mídia, conhece. E eu, enquanto presidente da RPN Nacional, eu falei para os meus presidentes estaduais o seguinte, só não fujam disso. Não fujam de microfone. Se botar o microfone na tua boca, é porque é para você falar bem do registro civil. Então vocês não fujam. E se tiver que falar, se tiver que defender, defendam. Porque a gente precisa ter porta-voz. Eu só vou botar coisa boa na tua voz. Então você vai falar coisa boa. Então hoje a gente tem um ciclo. Então eu faço uma reportagem, por exemplo, nacional, aí eu desço estadual e desço municipal. Então aquele mesmo assunto fica rodando 6 meses. Isso dá uma visibilidade para a instituição. E não é nada prepotente, mas a gente quis entender que o registro civil é mais que uma especialidade notarial registral. É uma instituição do Brasil. Por isso que a gente sempre colocou registro civil do Brasil. Não é uma especialidade notarial. É, mas ela é mais. E é mais porque aqui eu controlo, eu protejo o cidadão contra governo de toda forma. Então, se eu tenho dado e está protegido, ninguém manipula, então pode vir direita, esquerda, centro, ninguém vai tocar na população. Porque quem tem dado controla a população. A gente sabe disso. Quem tem acesso a dado direto controla a população. As ditaduras dizem isso. Então, se você não tem isso, então o povo está guarnecido. O seu segredo está comigo, ninguém vai tocar no seu dado, você sabe onde vai estar o seu dado, para que ele vai estar sendo empregado. Isso é um Estado democrático. Isso é um Estado de Direito. Então, acho que hoje a legislação ela é suficiente. Inclusive,
a questão da reforma do Código, eu acho que a gente tem grandes evoluções na reforma do Código, grandes evoluções, algumas involuções, verdade, mas eu acho que a gente precisa tratar os dois mundos. Aquilo que é muito bom, vamos defender, porque aquilo é evolução. Aquilo que é involução, vamos falar, ó, isso daqui é ruim. Isso daqui a gente tem aquela regra, né, do princípio da sociabilidade, o princípio do avanço social, da não retroação dos avanços sociais que a gente precisa preservar. E tem algumas coisas que eu não preciso de lei. As pessoas ficam muita coisa, vou mudar a lei. Não. Faça. Hoje você tem um poder normativo do CNJ que serve para isso. Às vezes você está lá com uma experiência, vou esperar um processo de legislativo. Não, faça e mostra, ó, dá para fazer. Normatiza e acabou. É mais fácil, é mais tranquilo de se fazer. E aí, de repente, você dá o tombo legislativo não para garantir a eficiência, para garantir a permanência, porque já está dando certo. Então você põe na lei para ninguém amanhã vir uma gestão aí que não gostou da tua cara, acaba com o negócio. Sim. Então acho que a gente tem ali um registro civil, um arcabouço normativo que a gente consegue ainda ter muitos bons anos. Eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos, acho que a gente tem que avançar mais, porque aquilo que eu digo, a meta é que é o seguinte, o que é do registro civil tem que ficar no registro civil. E isso, quem diz é a população. Ah, mas como que vocês conseguem essas coisas? Porque a população vai no que é óbvio. Não adianta o setor ou a atividade distorcer o que é óbvio para se locupletar da burocracia. Isso eu sou contra. E se tiver que ir contra as outras especialidades em determinado, eu vou. Porque quem te mantém é o povo. É a população que vai falar, puta, mas isso não tinha que ser tudo lá? Devia. Mas por que é no outro? Não sei. Não sei. É assim que é. Então chega uma hora que a população cansa de ser, em tese, não é enganada, mas assim, ela podia ser ouvida. Então, quando a gente ouve, a gente sempre, e isso é uma máxima, põe a população do teu lado. Ela que vai falar. Isso, gostei disso daí. Eu lembro na alteração de nome, essa é uma historinha rápida que eu vou contar, Lu. Eu estava parado na Raposo e estava tendo a tramitação da MP 1085, que depois deu aso a 14382. Eu estava parado na Raposo. Toco o celular, um assessor falou, Gustavo, eu preciso agora de um novo texto para o artigo 56 e 57, que é a alteração de nome da pessoa não trans. Mas tem que ser agora. Eu estou parado no trânsito. Mas, cara, ou é agora ou você vai perder. Joguei o carro no acostamento. Ele me mandou o texto que a gente tinha proposto. Eu comecei a mexer no texto. Passei a mão no celular. Liguei para o Marcelo Salaroli, meu amigo, meu irmão querido de Jacareí. Um beijo, Má. Falei, Má, tô pensando em fazer isso. Falou, o que você acha de botar isso? Boa. Tá. Deu 15 minutos, a gente fez um texto, mandei para ele o texto. Foi o texto que foi para a lei. E aí, eu fui chamado do Ministério da Economia. Falou, Gustavo, olha, isso que vocês colocaram, a gente aceita, mas isso daqui eu acho que era justamente a alteração extrajudicial de nome. Falei, pô, isso aí vai dar uma confusão. Falei, por que vai dar confusão? Por que eu preciso ir no judiciário, até a terceira instância, para o cara tirar um nome de viúva para votar se é solteiro? Faz sentido isso? Nenhum. Faz sentido. É jurisdição voluntária, não tem contestação. E outra, hoje em dia, antigamente, você era reconhecido pelo teu nome. Hoje você nem fala teu nome, você só fala seu CPF. A pessoa nem quer saber seu nome. Me dá seu CPF aí porque eu vou ver se é contribuinte e se é bom ainda. Vou ver seu score. Então nem vê. Então hoje você tem outros elementos de convicção de que você é você. E quem faz essa triagem? Aí vem o DIP na minha cabeça, né?
É o registrador. Vamos potencializar o que a gente tem? Vamos. E aí o que acontece? Você faz a alteração de nome, quem faz a alteração de nome é o registrador. Se você muda, atualiza a base, quem é responsável pela atualização? O registrador. Então todo mundo fica esperando quem atualizar? O registrador. Então ele falou, aqui nasce o direito. Eu não gosto do meu nome. Quem pôs foi meu pai. Eu não gosto de Gustavo. Eu gosto de José. Então põe José. Tá tudo garantido? Põe José. Ah, eu gosto de José Ricardo. Quero fazer uma homenagem. Sempre quis fazer uma homenagem ao meu avô. Põe José Vitor. Ah, mas no meu pai, na hora que for colocar o meu nome, minha mãe falou na hora do hospital, tava lá convalescendo, tadinha. Foi lá, botou o que ela queria. Minha mãe... Por quê? A mãe se opõe. Falou, não foi isso que a gente combinou. Eu quero que bote esse nome também. Sobrenome dela não foi. Tem 1 milhão de situação. Por que eu preciso acionar o judiciário para isso? Aí ele falou, o Daniel chamava. Falou, Gustavo, eu não garanto. Ele falou, é muito importante isso. Você tem certeza? É muito importante. Vai ter garantia. Eu vou te falar que isso vai explodir. Vai explodir. Naquela altura eu devia ter, sei lá, 2022... uns 6 mil alteração de nome e gênero de pessoas trans. No primeiro ano de 2022 a 2023, eu já tinha 5 anos de trans. No primeiro ano, eu dei só de alteração de prenome foi quase 15 mil. Nossa. Prenome. Sobrenome eu não tenho controle, mas pode botar 3 vezes, eu vejo pelo balcão. Por quê? Porque é o princípio, a efetivação máxima do princípio da dignidade da pessoa. Eu não posso mexer o meu nome, não é possível. Pô, minha mãe casou, eu não posso mexer o nome dela aqui. Eu quero incluir o nome da minha mãe. Eu quero trocar o meu nome. Eu não posso fazer isso. O mundo inteiro faz, o Brasil não faz. E a gente vivia uma época ali de um governo liberal, né? Então casava com o discurso também. Mas que também não casa com outro que não é liberal. É dignidade. Então isso é uma amostra exatamente daquilo que a gente fez. Potencializar aquilo que a gente tem bom, entender o que a sociedade quer, captar e tirar do judicial. Cara, isso é extrajudicialização na veia, por um preço, convenhamos, de banana, né? E é isso que a gente tem que lutar, pela valorização do ato do registrador civil, porque você vai mudar o teu nome uma vez. Agora é justo o cara pagar R$180 para mudar o nome? Quanto a gente, para almoçar aqui, quanto a gente... E aí vai para o judiciário, vai pagar, o advogado nem te recebe por 180, nem atende o telefone. Entendeu? E é coisa que para o advogado não faz diferença nenhuma. O que ele vai ganhar nas grandes causas, né? E aqui ele fala, o advogado ainda hoje, ele tem que entender trabalhar no extra. O extra está o grande futuro dele, né? Verdade. Não, é trabalhar no extra, ele conduzir o extra, né? É fazer pelo cara, é fazer pela pessoa. Então, eu sou um grande ativista, acho que o futuro está em aberto. A gente plantou muita coisa, tem muita coisa por vir. E sempre vou ser um resiliente na defesa do registro civil e da valorização dele, em todas as esferas, estaduais, nacionais. E aí, volto a dizer, ainda que isso me custe a paz, que isso me custe... Porque luto pelos outros, mas luto por mim. Sou registrador e com muito orgulho. Então é isso aí. Esse foi mais um episódio do Cartórios Cast com, como eu disse no início, o inoxidável Gustavo Fiscarelli, o Luiz, eu, e muito obrigado pela audiência de vocês, que vocês curtam esse bate-papo aqui, que foi excelente. E quero te parabenizar e te dar um presentinho. Meu amigo. Ó, que isso. Espero que você goste, porque se você não gostar, eu vou descer o braço naquele sommelier, por favor. Olha isso. Ó, o finado doutor Bernardo falava o seguinte: você quer dar um vinho italiano bom para alguém? Com certeza. Dá da Toscana que você não vai errar. Não vai errar. Ainda mais de Montepulciano. Maravilhoso, meus amigos. Eu espero que você goste, que você curta lá com a família. E a gente curte, viu? Gente, muito obrigado. Assim, obrigado pelo carinho de sempre.
volto a dizer, eu me sinto super bem aqui, vocês são amigos do peito, queridos. Obrigado pela oportunidade, obrigado parabéns pelo projeto. E como sempre, eu estou à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Parabéns a todos que vieram e que virão, tenho certeza aqui, que vão contribuir sobremaneira aí pelo projeto. E vocês são incríveis, né? Vocês são, assim, de uma competência ímpar e muito me orgulha poder estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Lu. Obrigado, Albertinho, viu? Imagina, nós que agradecemos. De coração, uma querido. honra. Obrigado, querido. Obrigado. Valeu.